Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 26 de junho de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Olhando aqui o nosso índice Bovespa à vista, a gente vê que ele balançou, mas não caiu. Nesse exato momento, 0,09 de alta. Ele segurou até bem. Com isso, o estocástico já está sobrevendido em 18%. E se ele fechar desse jeito, ele fechou ontem em 53.805. 53.805 foi a abertura de hoje. Se ele fechar nesse valor, forma uma cruz de Harami, que é uma figura de reversão. E quanto mais para cima ele fechar, no limite da máxima do dia em 54.183, mais ele estará próximo de formar um martelo, que por si só já é figura de reversão, e junto com o candle anterior, ele forma um Harami, que também é figura de reversão altista pelo gráfico japonês. E se ele fechar desse jeito, ele forma com o spinning top, que é uma figura de indefinição, com esse pequeno corpo branco. É uma figura de indefinição, onde sinaliza a perda da força do movimento anterior, ou seja, perda da força da baixa. O que não seria, enfim, se ele vier um pouquinho para baixo, por exemplo, fechar aqui no 57.700, 720, por exemplo, 720 seria um pouquinho abaixo, aí ele forma também um spinning top, só que com candle negativo, que também não tem grande modificação em relação a deixar um corpinho positivo ou negativo. O interessante de deixar o corpinho positivo é que ele já sinaliza, já demonstra, né, uma vontade, né, um viés de alta, uma vontade de amanhã começar a subir. A expectativa então é que ele tenda a melhorar na medida que o S&P também venha a melhorar. O S&P, na verdade, já melhorou mais, o nosso mercado não melhorou. Nosso mercado é tido como um mercado de alto risco, né, comparado a commodities, uma vez que a nossa bolsa, direta e indiretamente, está ligada à área de commodities, ou seja, 60% do nosso mercado tem, de um grau maior ou menor, um envolvimento direto ou indireto com a área de commodity. Então, a nossa bolsa é tida como uma bolsa de alto risco nos padrões internacionais de risco. Por isso que a gente ainda está engatinhando aqui numa reversão, enquanto que o S&P abriu em alta, fez um fundo e acabou revertendo para cima, o que é bom. É bom porque ele já testou a retração de 50% de Fibonacci, não está sobrevendido ainda, que realmente é um ponto contra, mas fechando dessa forma ele fecha com o Harami. Só que o texto está aqui 13.1373, de abertura 13.14, exato. Forma um Harami, onde ele já rompe para cima a resistência dos 13.15, que representa 50% de Fibonacci. Rompe a média das bandas de Bollinger em vermelho. E quanto mais próximo da máxima do dia ele chegar, melhor fica. Ou seja, o ideal é que não tenha sombra superior. Se não tiver sombra superior e ele vier fechar na máxima do dia, maravilha. Ele mostra vigor na alta. E aí a possibilidade da manhã ele continuar subindo
se torna mais real. Eu vejo que ele, antes, né, desse movimento de ontem, na semana passada, ele formou uma figura muito parecida com essa daqui, sem as sombras inferiores, né? Me refiro exatamente ao corpo dos candles. E mesmo assim ele teve uma batida fortíssima ontem. Hoje começa a melhorar. Eu vou transformar essa linha de tendência de alta aqui numa linha de tendência de baixa agora. E fica aqui o desafio para o papel romper só vou jogar aqui 12,92. Enfim, fica esse desafio agora. Vou botar LTL, eu ponho LTB. Aqui. O desafio então é romper essa linha de tendência baixa e rompe. E o desafio é romper também a retração de 38,2 de Fibonacci em 1327, arredondando. 1326,80. 1327. Tá certo? Petrobras está tentando se manter aqui, enfim, e deve fechar com um Harami. Se não um Harami, uma cruz de Harami. Se ele fechar em 18,04, no momento está em 18,08, mas se ele fechar cravado em cima de 18,04, ele forma uma cruz de Harami. Caso contrário, ele forma um Harami normal, que é figura de reversão pelo gráfico japonês. Ponto negativo, estocástico vendido em 29. E aí, enfim, ele não daria uma compra rompendo a máxima de hoje, mas eu esperaria para ele romper aqui essa resistência de 18,32, 18,32, que é uma resistência já bem testada. E aí ele rompe também a média das bandas de Bollinger em preto aqui. Vale do Rio Doce. Fechou o gap, né? Mas está longe da máxima. Ele teria que, o ideal é que ele viesse a fechar acima dos 38,57, 58, mas estocástico vendido lá nos 42, mostrando que tem bastante espaço ainda para continuar realizando, apesar de ter testado já a retração de 50% de Fibonacci. E eu vou tirar aqui essa retração de 76,4 e fica aqui essa linha de tendência de alta como mais um suporte, ou seja, um duplo suporte em 38. E amanhã provavelmente essa média já vai estar próximo do 38, com a abertura do pregão ele já vai grudar aqui muito próximo de 38. Então para amanhã teremos uma resistência, continuamos com uma resistência forte. Tá certo? Petrobras, vamos ver aqui, Petrobras nos 60 minutos. Petrobras 60 minutos está parecendo sobrevendido de forma nenhuma. Ele está comprado em 65%. Sobrevendido ele estaria
abaixo de 20%. Ele está em 65%. Tá certo? Bom, vamos aqui só para finalizar aqui a Vale. Para a gente entrar nos papéis. Ele não está querendo ir por quê? Bom, então tá aqui, Vale. O ideal é que ele viesse, para sinalizar uma reversão altística, ele viesse a fechar acima dos 38,60. Mostrando que ele ainda tem espaço aqui para buscar a média das bandas de Bollinger em vermelho. Estocagem vendido, outra sinalização negativa para o papel. Tá certo? Vamos em frente. Mini no 15 minutos. Ficou muito próximo de dar uma compra. Eu não. Na verdade, ele até deu uma compra, mas ele é muito tímido ainda. Aqui nos 430 seria uma compra. Com um objetivo aqui em cima nos 600 mais ou menos. Os 600. Bom, vamos aos papéis. O ZIN 5. Esse papel existe ainda? Qualquer dia alguém vai pedir o ZIN 5 e falar assim, não, os Minas não existe mais, acabou. Brincadeira, cara, esse papel não para de subir. Foi só ter desligado do mini índice que ele foi e voltou, brincadeira. Como diz o outro, ô louco, meu. Olha os Minas querendo dar um sinalzinho, né? A última vez que ele deu um sinalzinho e eu comprei, fui estopado. Foi justamente aqui nesse Harami. Depois desse... Uma sugestão de compra aqui que rompeu 7,24. Ou seja, 7,24. Não me lembro mais quanto que a gente foi estopado, mas sei lá. De 7,24 para agora 6,40. O papel já caiu 11%. Vamos topar já 7,30. Bom, esse papel fez abriu com um gapzinho. Agora alguém perguntou, será que fechou o gap? Ele fez mínimo aqui em 6,48 e hoje fez máximo em 6,45. Aí eu respondi que se fechou ou não fechou depende para que você quer. Ou seja, se for para formar uma ilha de reversão, aí eu digo para você não fechou, porque ele pode abrir com 2 centavos de gap aí, confirmar a ilha de reversão e reverter para cima. Se for simplesmente uma curiosidade para ele continuar caindo, aí sim pode se considerar como fechado. Mas de fato, né, de direito, ele não fechou. Porque ele fecharia se ele chegasse cravado em 6,48. Ele veio a 6,45. No momento está em 6,42. O estocástico começando a querer abrir venda. Desculpa, ao contrário, começando a querer abrir compra. CCI
vendido 66, mas começando a melhorar. Sombra fecha gap. Sim, pela teoria de Dow, sombra fecha gap. Agora, se você entender que gap é descontinuidade de preço, onde ele fecha num determinado nível e abre em outro nível, ele fecharia se ele voltar para aquele nível que ele fechou. Aí sim, ele fecha de direito, né? Ele fecha de fato e de direito. Faltando 2 centavos, 3 centavos, já não vai continuar caindo? Amanhã pode continuar caindo, já praticamente cumpriu, deixa para lá e vamos em frente. Então tudo depende para que você quer. Se você quer para um estudo mais formal, ortodoxo, então não fechou. Beleza? Fecha, mas não fecha. Vamos lá, BRML3. Aqui, por exemplo, não há dúvida que fechou o gap, né? Nesse caso aqui, em relação a ontem, ele fez mínima em 22,83, fez máxima em 22,84. Então, pela teoria de Dow, ele fechou o gap. Mas, de fato, ele fecharia o gap só se ele viesse aqui nos 22,93, que foi onde ele fechou. Tá certo? E no caso aqui, ele já reverteu forte para cima. E ponto de compra para esse papel seria rompendo a máxima do dia, desde que essa máxima seja acima dos 23,18. Se vier abaixo, 23,15 não serve. 23 rompendo, 23,18. Existe uma sugestão de compra com o primeiro objetivo de alta. Na verdade, tem uma região aqui entre 23,65 e 23,45, que é a média das bandas de Bollinger, que é média móvel 8 simples. 23,45 a 23,65. Ele pode alfinetar 23,45, chegar nos 23,65, que tem mais, papel subindo, essa média tende a subir também. Então 23,18 compra, arredondando 23,20 compra, objetivo 23,65. 20. É um stop técnico, o stop é financeiro. Se perder 22,90, 1,20 para baixo, tá bonito. Então tá aí. R$22,90, então é o stop para esse papel. Não sei, eu gostei, tô gostando do fechamento de hoje, viu? Acho que pode ser bem interessante para amanhã. Então eu tô achando que tá bem legal. Próximo papel OGX P3. Ah, não tinha, passei na frente aqui de um monte de gente. Bom, vamos lá, BVMF3. Testando esses 10, uma forte resistência, dupla resistência da média das bandas, retração de 50% de Dow, compra
Conservador rompendo 10 e 12. Compra máxima do último pregão. É a média de 8 períodos. Então ele tem algumas resistências. Tem resistência de Fibonacci em 10,28. Tem resistência... Uma resistênciazinha aqui em 10,50, 10,68, 10,90, 11,17. Como diria o americano, take your pick. Escolha seu objetivo. De qualquer maneira, 10 e 12 é compra com um objetivo maior em 11,17. E 3 resistências intermediárias. Estocástico sobrevendido, abrindo compra, essa vale uma estrelinha. BVMF. Rompendo 10 e 12, compra. Eu diria, eu vou botar aqui 10 e 50. Para posição. Dá 3,75. 10 e 12 para 10 e 28. 1,58 para day trade. Tem duas aí, Pedro. Anota aí. 10 de 12 para 10 28, day trade. 1,58 de ganho. 10 de 12 para 10 50. Por que eu não digo 10 de 68, 10 de 90 ou do 11? Porque do jeito que esse mercado tá difícil, se ele chegar nos 10 de 18, eu já vou estar feliz da vida. 10 de 28. Então, nesse mercado, a gente está vendendo almoço para comprar o jantar. Ou seja, lucro bom, lucro no bolso, com um e pouco de alta. Se você fizer todo dia um pouquinho de alta, no final do mês tu ganhar um caminhão de dinheiro. Com risco baixíssimo. Tá certo? Stop para esse papel. No day trade. 10 de 12 para 10. Aliás, os dois, põe, dá 1,20 de queda. Tá certo? Então, BVMF tá bem interessante. CESP. CESP explodiu para cima, né? Cadê você? O papel está no canal de alta. Bem ou mal aqui, só para a gente ter uma topo de fundo consecutivos mais altos. A questão de CESP, o que depõe contra a CESP é que ela está no topo. Não tem divergência, mas ela já está testando outra vez a banda superior de Bollinger. Ou seja, as bandas têm que abrir para ela poder passar. Tem resistência aqui nos 36 de 13. Tem resistência 36 de 13. Rompendo 36 de 13. O ruim é que rompendo 36 de 13, ela vai formar uma divergência de topos. Mas enfim, dependendo de como ela se comportar, tem dois objetivos de alta aqui. Duas resistências. 36,71. E 37,67. Nada, 38,11.
Tem um stop técnico no 35,40. Mas eu estou limitando as perdas a 2%. 36 de 13 para 36 de 70. Dá 1,58 de alta. 36 e 13. 35,77 é o stop. É isso? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. 36 e 13 para 36 e 70. 1,60 de alta. É 35,75. Que esquisito. Bom, 35,70 então é stop. Pronto. Finalmente, OGX. OGX. Foi, mexeu, não foi para lugar nenhum. OGX fez mínima em 8,45. 8,38, desculpe. Oito e 38. Mas nova venda aqui tudo indica que ele pode cair mais, só que ponto negativo é o estocástico sobrevendido em 8%. As médias estão para baixo, o estocástico está para baixo, o Bollinger para baixo. Então 8,38 vende. Objetivo 7,60. Dele é 9,30 de queda. O stop 8,55. Anota aí, Pedro. OGX 8,38 vende, 7,60 objetivo, stop 8,55.
Stop de 2%. Ambev. Vários papéis vão começar a dar compra interessante, viu? Não chegou a testar a retração de 76,4, mas teve uma forte reversão ontem. Hoje continua. 76,90 compra. Na verdade aqui ele fez um bicho esquisito, parece uma linha penetrante de alta, sem ter penetrado tanto. Ele tem que romper 50% do cano anterior. E hoje confirma uma expectativa de alta, apesar das duas sombras inferiores. Então rompendo a média das bandas, as médias de 8 períodos rompe. Ou seja, 76,90 compra. Objetivo 77,90. Então 76,90 para 77,90 dá 1,30 só de alta. Stop 76 redondo. Olha o papel interessante, aqui é 1000. A 1000 deu uma explodida para cima, né? Eu gosto muito desse papel aqui, ele dá umas explodidas assim que dá até gosto. 20,20 rompendo compra. Vinte compra, 20,60 objetivo. Dá quase 2%. Vinte redondo, pula fora. Próximo papel, HGTX3. É, papelzinho deu o que falar hoje. É, papel numa tendência de baixa, tubo de fuso no consecutivo mais baixo. Aqui é difícil dizer se ele vai, se a banda vai continuar abrindo como aqui, né? Não tem nem muito o que dizer nesse papel. Tem que ver como ele vai fechar, ele já está sobrevendido, pode ser o Maruboso. Maruboso depois do movimento de queda, que na verdade não foi nem um movimento tão forte de curto prazo, né? Ele na verdade vinha tendendo a uma alta, quando de repente, não mais do que de repente, rap, recebe uma rasteira e vai lá embaixo. Tem que ver se vai deixar sombra inferior ou não. Seria interessante, se você está vendido, comprado nesse papel,
o pior já pode ter passado. Tem que ver como é que ele vai fechar. É um papel pra gente ver amanhã. Amanhã pergunta outra vez, por favor. Porque vai depender muito do fechamento de hoje. O fechamento de hoje que vai dar o tom de amanhã. Só que existe uma boa expectativa de uma reversão de alta amanhã. Para esse papel. Existe uma boa expectativa. Deixando ou não sombra, existe uma boa expectativa. Se ele começar a recuperar, que eu duvido. Se ele começar a recuperar bem agora no final do dia. E deixar e voltar aqui, por exemplo, a casa dos 38,50. Agora tem 37, 38,50. Que eu acho que não vai acontecer, tá 37,30. O ideal, de repente, seria ele até fechar mais negativo, fechar mais perto da mínima, que ele forma um Marubozu típico. E depois do movimento de alta, o Marubozu sinaliza figura, que sinaliza, depois do movimento de queda aqui como esse, né? Sinaliza que uma figura de reversão tende a ser formada no próximo pregão. Não necessariamente o próximo pregão estará fechando em alta, mas ele tende a fazer uma figura de reversão. Bem, o volume alto, tá bom, tá dando consistência para a queda. Mas de qualquer maneira, eu acho que eu esperaria um pouquinho. Vamos ver se no semanal tem alguma coisa que depõe contra. No semanal já caiu bem, está numa tendência de baixa. Espero que você não esteja posicionado nesse papel. A sangria já vem de algum tempo. O papel numa tendência de baixa. Perdeu a retração de 61,8 no semanal. E olha que a semana está só começando. Tem espaço para cair mais? Tem. Agora aqui, a banda inferior abrindo, a banda superior abrindo, a banda superior, na verdade está abrindo, ele tem que fazer isso aqui, olha, vá e põe. Deixa uma testa aqui assim e vem para baixo. Como aconteceu aqui, tá vendo? Sobe e vem para baixo. Ele já tá começando a subir. Essa alta aqui, na verdade, desses dias aqui. Forte para baixo significa que amanhã ele tem que começar a realizar. Caso contrário, pode ter uma sinalização de melhora aí nos próximos dias. Como eu disse, vamos esperar o fechamento. Amanhã a gente volta com ela. Bom, os bancos estão todos largados. Já caíram muito. A BRKM, que eu falei que não estava muito bonita hoje, né? Continuo achando meio esquisito esse papel. Mas está vindo para cima. O estocástico que estava vendido está neutro. Então vamos em frente. Não estou gostando desse papel não. CCR O3. O papel já testou a média das bandas, retração de 50% de Fibonacci. Esse papel pode dar uma sinalização de melhora aqui.
16,34. Botando 35, 16,35, rompendo a compra. Então, objetivo maior no 17, com uma resistência intermediária na banda superior de Bollinger, que está em 16,35. Então, compra 16,65, compra 16,35, stop 16,15, primeiro objetivo 65 e depois 37, depois 16,65 e depois 17. Papelzinho Cielo querendo as bandas começando a abrir. Até os papéis eu gostei mais desse papel. Ah, 59. Para 60 e 40. 59 para 60 e 40. 2 de 40. Stop. Perdendo 58. Objetivo da queda do topo duplo. Topo duplo, topo duplo, topo duplo. Que topo duplo? Eu não vejo topo duplo aqui. Bom, aí que tem o negócio. Tem uma corrente aí, que eu não sei quem é. Eu até confesso que esqueci. Tem que ver se é o livro do Edward McGee ou se é o livro do Prinkett, que mede como se fosse uma área de deriva, um topo duplo ou fundo duplo, mede a distância e joga para baixo. O meu mentor, o cara que eu gosto, o cara que eu tenho como um craque no negócio, o John Bollinger, nunca vi ele falar isso. De qualquer maneira, é questão de medir. Se fosse isso verdade, o objetivo desse homem cabeçombo está em 35, em torno de 35 e 50.
84,73, não sei como é que você chegou aí. Você mede essa distância. Tá certo? Mede essa distância aqui. E projeta para baixo. Pode ser um pouquinho mais para baixo? Pode, vamos ver. 35. Ué, eu nunca vi em lugar nenhum, Pereira. Você, aonde viu isso? Você leu em algum livro? Me passa o autor. Isso, inclusive, é matéria de prova. Eu digo que é assim, tá certo? Porque a resposta está lá pedindo isso, mas, sinceramente, eu desconheço. Isso, para mim, é uma crendice popular. É uma crendice popular. Eu nunca vi, oficialmente, eu nunca vi. Mas eu tenho os livros lá em casa, eu vou dar uma olhada. Na enciclopédia, por exemplo, de análise técnica que eu tenho, não tem isso aí. Mas na verdade, quando a gente fala em deriva, a gente fala em várias vezes no topo, várias vezes no fundo. Deriva não tem figura, não é uma figura de reversão de tendência. Tá certo? Ele pode ser de reversão, como pode ser de continuação. Mas enfim, vamos em frente. Pivô armado. Testou retração de 50%, duplo suporte ontem, né? Média das bandas de Bollinger em preto, retração de 50% de Fibonacci. E hoje explodiu para cima. O estocagem estava vendido, reverteu, ou seja, uma compra conservadora agora. Rompendo amanhã a máxima do dia de hoje. Que foi por enquanto 36,53. Anota aí, Pedro. 36,53 rompendo a compra, ou se ele vier fechar acima disso, o objetivo é 37,40, stop 36,15. Semig. Cosan. Cezan. 3. Ninguém tem papel, gente? É só eu? Só quem tem papel é o eu. Pô, Pedro. Pô, como é que você deixa o papel do Carlinhos Blues fora, cara? Pô, olha o cara aí. Pois é, Carlinhos pediu. Pô, Carlinhos. Cara, tu não mexe com Carlinhos, não, bicho. Pô, Carlinhos Blues, meu irmão, blues. O cara sabe do que é bom. Não é esse pagode aí que tu fica ouvindo esse fim de semana inteiro aí. Pá, brincadeira. O cara passa o fim de semana inteiro ouvindo pagode. Vamos lá, Carlinhos.
É, esse papelzinho aqui tá. Eu diria que ele está numa nota desafinada. Ele saiu do ritmo. A não ser que você esteja vendido no papel, né? Aí tudo bem, você está no ritmo certo. Mas isso aqui, cara, é ladeira baixa. Eu vou direto pro mensal. Vou nem passar pelo semanal. O que é? É, esse papelzinho realmente tá difícil. Só que tem o seguinte, nem tudo. Então aqui nem tudo está perdido. O pulso ainda pulsa. 1, 2, 3, 4. Perguntinha aqui valendo um ponto. Aonde que essa. Aonde que. Primeiro, que figura. Possível figura é essa? Começa por aí. Primeira coisa. Triângulo. Homero. Homero. Flâmula, Homero. Triângulo simétrico. Flâmula é pequenininho, vai de 5 a 15 candlezinhos. Pequenininho. Isso aqui é um gráfico semanal, gráfico mensal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem um mês que ele está dentro desse. Quer dizer, um mês. Tá 1 ano e meio, quase 2 anos, que ele está formando essa figura. Triângulo simétrico. Vamos ver quem aqui acertou aqui. W. Ramos, vou começar a tirar ponto. Cavoque, queria você, Cavoque. Pô, já tinha tempo que você não faturava, hein, Cavoque? Pô, tava empatado com o Naka. Naka agora tá com o dobro do que você tem. Você tá com 8, ele tá com 10, 11, 12, ele tá com 13. 14 com agora. Pastor aqui sumiu também. Save, fez mais um pontinho. Que mais? Cavoque, Naka, Sávio. Essa foi molezinha, hein? Agora, mais uma pergunta. Aonde... Primeiro, triângulo simétrico é uma figura de continuação de tendência. Pronto, falei. Se é continuação de tendência, tem que continuar subindo ou caindo? Tem que continuar subindo ou caindo? Pode falar. Subindo, subindo, subindo.
Cavoca, eu vou tirar aquele teu pontinho, Cavoca. Depende para onde romper. Negativo. Negativo. Se é uma figura de continuação de tendência, obrigatoriamente ele tem que subir. Para que isso seja caracterizado 100% como uma figura de continuação de tendência, aonde que ele tem que romper? Aonde que ele tem que subir? Aonde que ele tem que romper essa linha aqui? Pode responder. Aonde que ele tem que subir? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Aonde que ele tem que subir? Não, Cavoque, não. 67, mais ou menos 67, não, Cavoque. Eu falei assim, obrigatoriamente. Ele tem que romper entre 66% e 75% da linha de tendência de baixo. O único que respondeu foi o Pereira. Se numa prova tiver 66 e 75, ou de outra 65 e 75, outro mais ou menos 67. A única questão válida é entre 66 e 75% da linha de tendência de baixo. Pereira, levaste. Ué, você, Floripa, onde você falou? Naka, onde é que tu falou, Naka? Falou 65. Eu tô tirando esse ponto. Eu até poderia dar pra você esse ponto. Mas eu tô tirando porque o negócio é pessoal contigo, entendeu? É pessoal. O número é 66. Então eu tenho que romper por aqui entre 66 e 75% desse movimento inteiro aqui, desta linha inteira aqui. Ele tem que romper entre 66. Isso aqui é 0, aqui é 100%. 66 a 75%. Nesse intervalo, obrigatoriamente, nesse intervalo, é onde ele tem que romper. E se romper? Valendo mais de um ponto. Para onde é que vai este papel? Qual é o objetivo desse papel? Olha que figura linda. Agora eu acho que eu vou pegar a galera. Eu acho que agora eu pego a galera. Vamos ver aqui, deve se medir do primeiro toque ao segundo toque. Cara, que toque é esse que tu tá falando, bicho? Isso aqui não é aula de veterinário, aula de medicina, não. Primeiro toque. O toque, tá certo, o toque. É o toque-toque, né? Quem é? Vamos lá, entre o primeiro toque, não tem nada de primeiro toque. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ler a resposta e compreender. Pega o tamanho da boca do triângulo e conta essa distância de perna. Conta essa distância da perna 4 para cima. Errou. Altura da perna 1. Tá bom. O que mais? 22, isso não, uau. Boca do triângulo. Bom, ninguém acertou. Olha só, vamos. Olha só. Triângulo simétrico. Eu pego isto daqui, jogo para trás e vou medir a distância
Deixa eu aumentar aqui, peraí. Vou medir essa distância aqui deste ponto 1 até o ponto 2. Ou seja, no triângulo simétrico, eu pego não do ponto 2, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4. Eu pego a perna 1, onde é a perna 2, não era a perna 2. Eu volto para trás, traço uma linha vertical, meço a boca do triângulo, aí sim, e aonde ela romper a linha de tendência de baixa, entre o intervalo de 66 a 75, no lugar que ela romper, eu projeto para cima. Figura de continuação de tendência, onde no seu interior tem uma deriva, rompendo a deriva ele continua subindo. Isso aqui é um grande pit stop. Vem na corrida, relaxa, para voltar a correr outra vez. É isso. Hein? Aqui tem que ver onde vai romper, né? Mais ou menos aqui deu 23,70. Pode ser, aí depende. Se ele vier um pouquinho mais para baixo, mais perto de 75, aí ele vem para 23,60. Mais ou menos por aí. Beleza? Ninguém levou. Bom, então, Carlinhos, papel, agora tem o seguinte, o papel está numa tendência, está num movimento de baixa, né, gráfico mensal, a gente tem mais de uma semana pela frente aí. Ele pode vir um pouquinho mais para baixo? Pode. Agora, quanto mais para baixo ele vier, mais aberto ele vai estar e mais tempo vai demorar para ele romper para cima. Então, pelo gráfico diário, né, parece que tudo depende, obviamente, de quando, se é que você comprou esse papel. Eventualmente você está só querendo pegar pequenos movimentos de alta, né? Mas aí na contratendência, aí na contratendência tem que fazer trades curtinhos e stop com muita disciplina. Enquanto a gente fala aqui, o mercado está fechando. Vale Rio Doce fechou a 38,97, leilão a 38,92, está vindo um pouquinho para baixo. Petrobras fechou a 18,05, leilão a 18. OGX, nossa, a OGX fechou perto da mínima. A OGX 38,39, a mínima foi 32. Leilão aqui é 35, vindo um pouquinho mais para baixo. Viu, Pedro? O OGX vindo para baixo, Pedro. Tá certo. YouTube fechou a 27,16. Já fechou. Eu queria ver aqui, Gerdau. Quase que deu uma compra aqui, se eu não me engano. Não, o Pedro falou que quase deu uma compra. Olha só, Gerdau pode estar formando uma... Deixa anotado aqui. Pode estar formando uma ilha de reversão. Ilha por quê? Porque já tem 2 candles. Pode estar formando uma ilha de reversão, onde ele teria que abrir e deixar um gap do lado de cá. Esse gap aqui é um gap, se confirmar a reversão, um gap de exaustão. E do lado de cá seria um gap de fuga. Só que o ponto negativo importante para esse papel é que ele fechou nas mínimas. O interessante seria que ele viesse mais para cima, fechar nas máximas, aí sim ele abre com gap e vai embora. Então provavelmente não vai dar amanhã ainda. E pode derivar um pouquinho mais.
certo? Então tem que... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui na verdade ontem também não tinha nenhum motivo para comprar, viu? Não tinha nenhum motivo para ter comprado ontem. Caiu demais, então vou comprar. Não é motivo. Mas enfim, tem que trabalhar com stop. Vamos dar um break aqui. E daqui a uns 5, 10 minutos a gente volta com a nossa palestra sobre mini índice. Índice futuro, né? Índice grande, índice pequeno, estratégias. Tá certo? Vamos ver o fechamento aqui do Ibov, como é que foi. Poderia ter sido melhor. Fechou com doji. O spring top, né, na verdade. O S&P no final caiu. Tinha que ter fechado acima da média. Não gostei muito do fechamento, não. Bom, isso aí é um papo agora para amanhã. Vamos encerrar por aqui. Temos a palestra sobre índice futuro ou mini índice. Estratégias. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Você não precisa desligar. Se você não vai participar, obrigado por estar conosco. 9 horas da manhã, amanhã estamos de volta. Se você vai participar, daqui a pouquinho estamos de volta. Obrigado a todos e até mais.